noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Lu. Tudo bem, querida? Tudo bem? Eu Aí, dei, já entramos com mais gente junto aí. Que legal. Boa eu dei noite. uma pequena atrasadinha aqui, mas tudo bem. Acontece. Somos humanos, né? Da outra vez eu também me atrasei um pouco. Tá muita chuva aqui, minha, você nem acredita. Aí tem uns Muita gatinhos, chuva eu tenho aqui uns também. gatinhos que acabou caindo lá para baixo, eu tive que recolher ele. Nossa, foi assim uma... Mas tudo bem. Boa noite, Ah, Vitor. aqui também muita chuva. Só o meu terreno salvou. A rua da frente alagou, o terreno do fundo, que é uma mata ali, também virou um rio. Só o meu. A vantagem é que onde eu estou aqui não pega chuva, sabe? É um lugar alto. Mas já morei numa Né? casa aqui antes, que nem imagina o sufoco que a gente já passou aqui. Aqui hoje, graças a Deus, onde eu estou, não tem perigo nenhum. Para pegar água aqui, olha, mas está feio, tá? Tem várias ruas interditadas, tem ponte que caiu aqui na cidade, tem bastante coisa acontecendo aí, né? Mas fazer o quê? Faz parte, né? Muito bem. Vamos lá, então. Hoje eu me programei da gente falar sobre infidelidade, já que da outra vez o tema traição pegou ali. A gente colocar essa questão da infidelidade aí na visão sistêmica, na Em pauta hoje. constelação familiar. Isso aí. Boa noite a todo mundo que está entrando ali, né? Bom, eu acho que eu vou começando, né? E daí a gente vai Pode desenrolando aí, que nem a gente sempre faz, né? ficar à vontade, que eu estou me achando que estou perdido aqui ainda. Bom, pessoal, para quem não sabe, a terça-feira a gente está fazendo uma live falando sobre constelação familiar. O que é constelação familiar? Pode trazer de benefício à nossa vida. Então, a doutora, terapeuta, já trabalha com isso, ela vai falar. É uma live, só que não foi na terça, foi na quinta passada, por causa de problemas particulares. Quem pode dar uma olhadinha, acompanhar, ver o que eu fui falado, e hoje nós vamos falar novamente. Eu vou deixar a palavra com a doutora para ela falar, explicar. Qualquer coisa, eu cumprimento e vejo as perguntas e passo, doutora. Belezinha. Então vamos lá. Bom, então, para a gente começar aqui, infidelidade, a palavra, o que significa in? In é para dentro, né? Então, como que a infidelidade pode ser uma fidelidade para dentro, né? Como que isso pode acontecer, né? Quando eu sou infiel com algo externo, como que eu posso estar sendo fiel ao meu interno, né? Da onde que vem essa palavra? Então, a infidelidade, a raiz dela, normalmente vem do mundo infantil. Vem de traumas infantis que as pessoas acabam revivendo. Como assim? Em torno ali dos 5 anos, mais ou menos, a fase genital que se fala, né? A criança percebe que o mundo acontece em pares, né? Vovô tem vovó, titio tem titia, fulano tem ciclana, né? Todo mundo tem um par. Então a criança entende que para ela sobreviver no mundo, ela precisa ter um par, né? E qual é o par que está mais próximo da menina? É o pai. Qual é o par que está mais próximo do menino? É a mãe, né? E não bastando isso, a mãe diz: ah, você é o meu homenzinho, né? O pai diz: você é a princesinha do papai. Isso sem a gente citar aqui questões de abuso, tá? Abuso que eu digo não em termos sexuais, mas abusos é abuso, além do uso, além da função de pai e mãe. O que é isso? Beijinho na boca que não se deve dar, porque não damos beijo na boca de amigos, a gente só dá beijo na boca de parceiros. Mas tem muito pai e muita mãe que beija na boca de filho. Tomar banho junto, por quê? Porque os olhos da criança, eles pegam bem na região genital dos pais, né? Colocar a criança para dormir junto, né? São coisas que não são adequadas. Por quê? Porque a cama de casal tem uma energia sexual.
E aí, de repente, tá dormindo junto, é a camisola da mãe que esbarra, expõe o seio, ou então o pai que, de repente, tá tendo um sonho que não tem nada a ver com a criança, mas daí o pênis fica duro ali, e isso na mente, porque não é o fato em si, mas é como a criança interpreta o fato. Né? Na mente da criança, aquilo associa prazer e culpa, e é complicado. Então, mas vamos colocar em termos assim. Tem muita mãe que também fala: teu pai não presta, teu pai não vale nada, um banana, mas você sim. Você é um homenzinho bem criado, você é o homem certo, né? E ali você cria um vínculo e que vem a dor da traição pela primeira vez. Por quê? Porque você entra numa competição que você já perdeu. Porque afinal, o homem da tua mãe é o teu pai. A mulher do teu pai é a tua mãe. Então aí vem a dor da traição, né? E muitas pessoas acabam se mantendo de forma inconsciente emaranhadas nessas condições. E daí o que acontece? Para eu garantir, sendo homem, que a minha mãe vai continuar sendo a melhor mulher do mundo, eu acabo atraindo mulheres piores que a minha mãe, para confirmar, é o que a gente chama de viés inconsciente, quando a gente inconscientemente atrai situações para confirmar aquilo que está na minha crença, né? Ou então, para eu provar para minha mãe que o meu pai não era o pior homem do mundo, eu acabo encontrando sempre homens piores que ele, né? E assim a gente acaba se envolvendo em situações de traição, também de caráter sistêmico, vamos dizer, aquela família que o pai bebe, o tio bebe, aí o filho bebe, o neto bebe. Então, quando tem muito essa questão de traição na família, isso acaba também se repetindo de forma ativa, quando você é a pessoa que trai, ou de forma passiva, né? Quando você é o traído. E aí você pode ficar, se você não olhar para essas feridas aí, você pode acabar repetindo situações em que você é o traído, ou você pode querer fazer diferente, e daí, não, eu fui traído, então eu vou trair. E aí é a outra face da moeda, mas o problema acaba sendo o mesmo, né? Então, isso vem dessa formação de sexualidade, porque quando a criança, o menino, por exemplo, recebe da mãe essas informações, teu pai não presta, você é o meu príncipezinho, ele acaba desenvolvendo a sexualidade a partir da mãe e não do pai. Então, acaba existindo aí um corte, né, entre o coração e o sexo, de forma que o coração fica com a minha mãe e o sexo é da minha esposa. E acaba vivendo situações de triangulação como foi lá na infância. Ou então, vamos dizer, a minha mulher é uma dona de casa, faz ali o papel muito parecido com o de mãe, então eu vou ter sexo fora de casa. Continua vivendo esse corte, essa triangulação da mesma maneira. Passei um punhado de informação. Lu sendo Lu, né? Ô, doutora, um abraço ali. Oi. A Márcia está acompanhando nós novamente, mandando um abraço para você ali. A Márcia. Deixa eu ver, agora voltar aqui. E tem uma pessoa na live ali, o Ítalo. Não sei se vocês conhecem. O Ítalo conhece? O Ítalo. Não. Puta, ele falou que é meu fã, mas é eu que sou fã dele. É um artista, pois ali, pessoal. O Instagram dele é um artista de primeira qualidade, um comediante, uma pessoa assim com um carinho muito grande, a gente peguei por ele. Acompanhe o canal dele ali, ó. Tá o Instagram dele ali, Instagram, Ítalo Thomas, né? Olha, vocês vão dar risada, quem gosta de dar risada não vai se aguentar. Ele faz um papel de uma Filomena ali, faz uns papel muito bacana. Inclusive, ele estava numa live, putz, eu vou pecar se foi sábado, se foi domingo. Ele estava numa live, eu acabei entrando e escutando a conversa. Ele estava falando uma coisa, eu não sei se isso entra também na parte de traição ou não, doutora. Ele estava falando de a pessoa quando ficar. Se a diferença do ficar
do amar. Por exemplo, eu conheço uma pessoa, começo a ficar com ela. Quando eu termino, eu sou obrigado a dizer para ela, acabou, não quero mais, ou porque eu pena fiquei, eu posso continuar minha vida e a pessoa pode me cobrar. Isso era um tema que eles estavam debatendo, não sei se você entendeu. Não cobrar, de repente, eu fui numa festa, conheci a menina, comecei a ficar com ela. Fiquei com ela, ela me ligou, saí no outro dia, fomos jantar, fiquei, de repente conheci outra, comecei a ficar com outra. Eu teria que terminar com aquela, dizer, ó, terminou, acabou, ou a vida continua? Eu quero perguntar depois para ti. Depende dos acordos que cada um faz, né? Depende da conversa que vocês têm entre vocês. Mas a conversa, pelo que ele estava falando, gente, cheguei na festa, conheci a menina, começou a bater papo, ficamos ali, fui para casa, levei ela, ficamos. Ligamos no outro dia, saímos tomar um sorvete, fomos jantar, ficamos. No outro dia conheci outra e não liguei mais para ela. Então, o que acontece hoje em dia é que os relacionamentos eles estão muito frágeis, né? Por medo de intimidade, por medo de formar vínculos. As pessoas têm esse medo, por quê? Até porque, bem no fundo, estão emaranhados lá com a família de origem. Porque o que é sexualidade? Sexualidade é uma energia de vida que vem para seccionar nossos vínculos com a família de origem, né? Para fazer com que eu me aproxime de uma pessoa que é diferente da minha família para eu dar continuidade à vida. Porque se não for uma pessoa diferente da minha família, não vai dar, né? Mas as pessoas, elas têm... A grande verdade é isso, uma grande dificuldade com formar vínculos, em ter essa intimidade e acabam formando esses milhões de ideias de poligamia, disso e daquilo, como se fosse natural, né? Mas aí o que acontece? Acaba que não amadurece, né? Por que foi criado a monogamia, vamos dizer? Porque os filhos demoram muito a crescer, né? E a gente precisa de dois, né? Para a gente se desenvolver. Afinal, nós somos feitos de dois, né? Se forma. Se for criado por uma avó, sim. Mas e no futuro? E se a gente for ver tudo isso? Será que você gostaria de ser filho de alguém que, né, transa com todo mundo? E se todo mundo transar com todo mundo, quem que vai cuidar das crianças, né? Então, são questionamentos que a gente precisa fazer que acaba vindo... Eu vou te cobrar uma coisa, mas daqui a pouquinho, onde você falou na live passada que sexo não era traição. Eu vou te cobrar isso daqui a pouquinho. Eu quero te falar uma coisa, você falou isso sobre criança. Eu não falei isso, calma aí. Criança, eu falei que para algumas pessoas enxergavam assim, né? Você falou sobre criança, tomar banho com o pai pode gerar problemas, pode ocorrer. Existe uma certa idade, não mais, ou sim, ou desde nenenzinho, pequena? Quando me perguntam qual é a idade certa para tirar a criança da cama, eu digo quando ela sai da barriga. Para tirar da cama dos pais, quando ela sai da barriga. Isso não deve acontecer, sabe? A criança deve tomar banho separado dos pais. Ou se os pais forem dar banho nas crianças, eles têm que usar um shorts, uma blusa, porque a gente não se liga nisso, sabe? Parece tão natural. Mas como eu falei, não é o fato em si, mas é a interpretação que a criança dá do fato. E isso a gente vê as repercussões lá na frente, dessas bagunças de relacionamentos que a gente vê hoje em dia, né? São as consequências. A gente vê muitos casos acontecendo também, né? Lógico, a gente não vamos generalizar, também não vamos condenar. De muitas mulheres, principalmente o lado mulher, o afetivo da mulher, muitas vezes ela sofreu tanto da mão de uma pessoa, acaba conhecendo uma outra pessoa, acha que é o grande príncipe encantado, leva para dentro de casa sem conhecer a pessoa direito, sem saber da vida da pessoa direito, tendo filhos em casa. Pode trazer também muitos problemas, acredito, nessa parte. Exatamente. Também. De repente, talvez isso venha até talvez do lado afetivo. A pessoa está muito afetivo, sofreu com uma pessoa um monte, porque o cara tá ali fora, está caçando, ele vai ser o cara mais gentil do mundo. Ele vai ser o cara mais engraçado do mundo. Ele vai ser o cara mais carinhoso do mundo. É uma realidade que funciona. Mas depois que ele conseguiu a pessoa, pode mudar muita coisa, principalmente quem tem criança em casa,
esse relacionamento de pouco tempo curto já levar a pessoa para ir morar. Eu acho que também isso aí é uma coisa muito afetiva. Coisa que falou sobre criança que afeta muito. A Sim. gente vê muito casos acontecendo sobre isso também. Precisa ter muita responsabilidade, né? É verdade. Também tem outras formas aí de infidelidade que a gente pode conversar também, né? Sobre, por exemplo, quando se toma decisões pelo outro. Por exemplo, ambos combinam de não ter filhos, né? E aí, de repente, um muda de opinião e, de repente, né? Isso, a mulher tem mais controle, mas o homem também pode ter, né? A mulher aparece grávida, ou o contrário, ou combinam que vão ter filhos, e aí a pessoa fica usando anticoncepcional, ou, né? E sabotando esse processo, né? Ou então, por exemplo, resolver que vai mudar de cidade e não comentar com o outro. Isso também caracteriza formas de traição. Já você falou sobre isso, nessa parte da família, que é seu estudo. E quando, por exemplo, um quer ter filho e o outro não quer ter filho, como o casal deve controlar isso aqui? Um quer ter filho e o outro não quer ter filho. Como que eles devem controlar isso aí? O que você daria de dica para o pessoal? Como que eles deveriam agir? Tem a questão do querer e tem a questão do não poder, né? Por exemplo, as pessoas que não podem ter filhos e casam com alguém que pode, ou estão junto com alguém, aquela pessoa aceita aquela situação, essa pessoa deve receber isso como um presente, né? Porque ele pode ter filhos e está aceitando isso por mim. Então, isso é um presente, né, que eu estou ganhando. Mas quando um quer e o outro não quer, os dois vão ter que sentar e vão ter que ver até que ponto que um quer e que o outro quer, e se isso é possível ter uma relação assim, porque de repente, no momento tudo bem, mas pode ser que para frente isso gere algum problema entre eles. Então, como sempre, é a questão do diálogo, né? Outra coisa que caracteriza a traição, quando alguém tira o dinheiro do casal para dar para pai e mãe, por exemplo, isso também é uma infidelidade financeira. Acontece também, é uma traição, né? Quando a pessoa coloca a mãe como mais importante que a esposa, isso é uma infidelidade. Quando a mulher também coloca o pai como mais importante que o parceiro, isso é uma infidelidade também. Você diz, se um dos casal, sem um acordo prévio entre o casal, ajudar um da família, seria uma traição? Sem que o outro saiba disso, que é tirado o dinheiro do casal para dar para a família de origem, isso é traição sim, porque o dinheiro é do casal. E depois que você, né, como eu falei, a sexualidade é uma energia de vida que vem para seccionar, para romper os vínculos com a família de origem para que a vida continue. Entendeu? Então, a partir do momento, como diz lá na Bíblia, né? Depois que você casa, deixa teu pai e tua mãe. Né? A gente vê muito caso de pais, ajudar filhos. Mas também vê caso esse de filhos. É o fluxo da natureza. Os pais ajudarem os filhos é um fluxo natural. Mas também né? vê o caso. Não, mas aí eu pergunto, e no caso ali, por exemplo, o pai, ele é casado, ele tem a esposa dele, está ajudando um filho, de repente ele tem um filho de outro casal que não seja daquela mesma esposa, e ele está ajudando, seria uma traição também com a companheira? Ou a companheira, ou vice-versa? Com a nova, não, porque por ordem, esse filho, ele veio antes dessa outra esposa. Então, lembra que nós conversamos na live passada sobre ordens e a hierarquia? Sim. Então, pela lei da hierarquia, este filho veio antes dessa esposa. É diferente, por exemplo, se daí esse casal ter um outro filho. Daí este segundo filho vem depois deste casal. Aí não seria uma traição? Na verdade, o correto é ele comunicar, mas que por ordem este filho vem antes da esposa, vem. Outra coisa que a gente vê que acontece muitas vezes também é caso de pais ou mães que não moram com os filhos, o filho tem a vida dele casado com a esposa, e muitos pais, muitas
mães fazem até chantagem, está doente, está isso, precisando disso, daquilo. A gente vê muito Para o filho disso voltar. também. E acredito ter muita briga em casal por causa disso aí. Ah, por quê? Porque a sua mãe eu posso ajudar e a minha eu não posso? Ah, a minha está doente, a sua não está. Quer dizer... É porque, assim, na verdade, os filhos devem vir de um transbordamento do amor, né? Quando o amor está sobrando, vem o filho. Mas tem muita gente que tem filho para preencher vazio, para cuidar deles, né? Então, eu vou ter um filho para cuidar de mim. Mas então você não está procurando um filho, você está procurando uma mãe, né? Porque é a mãe que cuida da gente. Então, aí, o que acontece? Inverte a ordem. Lembra que nós falamos? Inverte a ordem da hierarquia. E aí a vida para. Eu fiquei pensando naquilo muito que você falou também, e a gente vê uma coisa, meninas novas se apaixonar por pessoas mais de idade, se apegar. Aí muitos falam assim, mas é por causa do dinheiro. Mas muitos talvez não, muitos gostam mesmo. Mas muitas vê o quê? Naquela pessoa de idade, o lado paterno do pai que não teve e perdeu. Pode acontecer também isso, depende... Ela não teve o pai, então ela procura uma pessoa que tem, talvez, a característica do jeito do pai dela e acaba se apaixonando. Também, perfeito. Muito Ótima isso. colocação. Eu estive analisando aquilo que você falou, mas vamos voltar então no tema de hoje, que é a traição. Então, o que mais que a gente... Se alguém da live aí quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pode fazer pergunta, pode trazer as perguntas para ver. Então, finalizando o que você falou, se o casal... dar um dinheiro dos pais escondido é uma traição. Isso pode gerar brigas e conflitos. É uma infidelidade financeira, sim. Porque o casamento, eles são uma sociedade, né? Eles são sócios, né? O que mais que a gente pode falar? Que essa questão aí da traição, né? Deixa eu cortar você um pouquinho. O casal são sócios. Eu e minha esposa são casados. Existe dinheiro meu e dinheiro seu em um casamento? Ou não existe isso? Não deve existir isso. Só acontece quando os parceiros não estão disponíveis para a relação. Tipo, você paga a luz, eu pago a internet, você paga o gás, eu pago... Isso não existe. O certo não existe. Não. Isso é um acordo do casal, como eles lidam com o dinheiro, que cada um vai fazer os seus acordos, entendeu? Mas o certo seria... Mas o dinheiro é do casal. Não, é preciso fazer. É preciso fazer esses acordos, sim. Mas é preciso... Né? Cada um tem seu dinheiro, ou não tem seu dinheiro, ou seria um bolo de um dinheiro só? No casal, o dinheiro é do casal. Assim eu quero falar. Que seria o certo. Eu tenho 2 canecas aqui. Aí o seu dinheiro, o dinheiro da mulher vai numa, da mulher vai em outra, cada um tem seu dinheiro separado. Não. Ou posso pôr tudo numa caneca só? O correto seria que fosse tudo numa caneca só. Agora, o que vocês vão fazer com essa caneca, daí vocês sentam e discutem. E decidem, entendeu? Aquela história. Você pode comprar cerveja, mas eu não posso comprar isso. Aí começa já muitos probleminhas e isso. Daí são os acordos que precisam entrar, né? Eu quero entender naquela parte que você disse que o sexo, ele não é traição desde que seja aceito por ambos. Seria isso? Eu disse que isso depende de como cada pessoa dentro do relacionamento lida com os seus limites e os seus valores, né? Porque para muitas pessoas, uma curtida de foto é uma traição. Para outras pessoas, pode acontecer até da relação ser aberta e elas fazerem sexo com outras pessoas, isso não ser considerado traição. O relacionamento, o que é traição para cada pessoa, precisa ser conversado também, né? Porque, por exemplo, as mulheres são mais emocionais, então tem mulher que pensa que só de pensar em outro homem ela já está traindo. Então, né, às vezes isso acontecer com o parceiro, ele ir lá e curtir uma foto ou conversar com outra mulher, para ela já vai ser traição. Os homens, eles já não veem bem assim, eles já conseguem separar melhor essa coisa do sexo e do amor. Mas você vê isso como traição ou não? Mas
Na minha visão pessoal, se diz assim, se fosse no meu relacionamento, não, caso, complicado. Uma cliente sua pergunta para você assim, olha, Luciano, pô, meu marido, ele entra no Instagram, curte toda a foto das meninas lá, ele entra em tal lugar, fica curtindo as fotos lá, e nós estamos brigando por causa disso. O que você aconselharia? Eu aconselharia, sentem e tenham uma conversa de adultos, né? O que é que serve e que não serve para cada um de vocês? Isso precisa ser tratado e conversado, porque cada casal funciona do seu modo, Mas, né? Não existe um certo e errado. Ele acha que não tem nada errado, ela acha que é errado. Vão sentar, vão discutir e não vão chegar num acordo. Exatamente. Se eles não chegarem em acordo, nós temos aí um relacionamento de duas crianças, né? Porque se ele não é capaz de compreender que aquilo fere, que machuca ela, e que ele não consegue parar de fazer aquilo, então talvez o relacionamento não esteja funcionando, talvez eles estejam em times diferentes. E isso é a mesma o que coisa, nós vamos fazer com isso? Eu vou assistir um filme, ou tem uma baita de uma artista lá, coisa mais linda aquela mulher, nossa, eu vou ficar ali babando pela cena dela, a mulher já vai lá, não gosta e muda. Ou de repente, eu mesmo, na época, a mãe da minha filha, eu tive problema com elas. Eu tenho 3 filhas, não sei se já te falei, e isso foi antes de acontecer, aconteceu comigo, eu tinha estado separado por causa do motivo de religião. Eu tinha uma coleção, eu tinha lojas minhas, ela foi um dia, achou uma coleção da revista Playboy na minha loja. Ela queimou todinha a coleção da revista Playboy. Só que tem um problema. Eu tive um prejuízo ali, a revista não era minha, do lado da minha loja, tinha um vizinho de moto. E a Playboy, antigamente, ela trazia sobre carros e motos. Aí o cara da loja, ele tinha pegado, ele estava pintando lá, deixou um monte de coisa lá atrás, na parte da minha loja. E ela achou que as revistas queimou tudo. Eu queria explicar, ela não deixou nem explicar. Falei, queima? Depois que ela queimou, eu falei, agora nós vamos ter que pagar a revista. Por quê? Porque a revista é do rapaz do lado. Ah, por que você não falou antes? Eu falei, não, você falou que está à vontade de queimar, queria queimar, queima, na verdade. Então, quer dizer, por causa de uma revista, nós tivemos um problema financeiro, de pagar essa revista para o cara, nós estávamos começando a luta ali. Pô, mas pensa numa coleção dos primeiros exemplares até o último, o cara tinha coleção antiga de colecionador, ela queimou tudo. Então normalmente, assim, a pessoa que é ciumenta, sabe, Oswaldo, ela também vive situações de triangulação. Por que sempre precisa ter uma terceira pessoa, ou uma revista, ou alguém para ter ciúmes? É uma triangulação também. E eu vou te dizer que normalmente a pessoa que é ciumenta é ela que tem tendência a atrair, tá? Porque ela está projetando no outro aquilo que ela é, né? Entrou ali, deixa eu ver, Silbar, Telos, sou sua fã, Oswaldo. Obrigado, Silva. Deve ser Sil, né? Obrigado, querida, um abraço aí. Pessoal, quem entrou ali, Eduarda. A Eduarda, eu tenho amanhã, essa menina, Eduarda Oliveira, eu tenho uma live com ela amanhã, Cada Vida é uma História, às quarta-feira, Cada Vida é uma História, toda história é um livro, todo livro deve ser lido, escrito e comentado. Ela terminou um TCC, depois eu vou te mandar para o seu link dele, ela tirou o prêmio máximo do TCC, falando da história do nosso caso, o caso Evandro, falando da história desse caso. Então, parabéns a ela aí, e ela está comentando comigo, vou fazer uma live com ela, que amanhã ela vai contar a história. Então, todos convidados amanhã, às 7h30, aqui, pessoal. Acho que eu não falei, não, parece que meu filho estava na live também ali, o Cauê, que fez a música Tortura Nunca Mais, ele estava ali na live. É bom que ele escute esses negócios de ciúminha, de curtir fotinha. Ele tem um canal dele de música, o canal Monetalk, e tem a esposa dele, são duas crianças, tem 20 e poucos aninhos ali, 21, 22, e de vez em quando está lá aquele negócio de curtir uma foto, não curtir uma foto, eu falo, para vocês dois, vocês são para. Você vai seguir um lado artístico, vai pôr uma música ali e ninguém pode curtir sua música. Aí já é complicado. Eu falo, vocês têm que sentar e conversar o que vocês querem sobre isso. E me diz uma coisa, já que falamos sobre isso aí, sobre revista, tem um outro assunto que eu quero entrar, mas talvez nós deixamos para outra hora esse assunto.
você falou o casal ter filho, não ter filho ou não, a parte do aborto. Como que um casal deve agir sobre o aborto? Eu não sei se é a favor ou não, vamos deixar para outra hora nós conversar esse assunto. Nós conversar agora essa dá outra live mesmo, é bem complexo, que tem um aborto espontâneo, tem um aborto provocado, né? Isso aí tem quando o aborto é de outra pessoa, né? E você falou de querer ter filho ou não, eu dentro do presídio, acho que todos que estão aí sabem que eu tive problema e tive preso, sem dever. Dentro do presídio, eu conheci um cara que estava preso lá, que ele matou a mulher. Na loucura, ele deu um tapa nela, ela caiu, bateu a cabeça na quina da pia e morreu. Ele chorava, pode dizer que ele não queria matar, que ele amava a mulher. O que aconteceu? Ele sempre quis ter ele queria ter filho, ela nunca queria filho. Não vou ter filho, não vou estragar meu corpo, não quero filho. E foi sempre assim a vida deles. Ele falou, sabe uma coisa? Eu vou fazer uma vasectomia, já que não pode ter filho, eu tenho que ficar me cuidando, ele disse, vai ter um filho, ele amava tanto a mulher que ele tinha medo de ter um filho e acabar perdendo a mulher. Ele foi lá e fez a vasectomia. Aí passou um tempo, a mulher chegou, amor, eu tenho uma notícia muito linda para te dar, você vai ficar muito feliz e tal. Ele falou que eu estou grávida. Ele falou, o quê? Eu estou grávida, seu sonho. Aí ele falou que ele perdeu a cabeça na hora e deu um tapa nela. E ele acabou morrendo, foi preso o cara. Você vê coisas que é difícil até de explicar no casamento. A intenção. É uma traição. Foi uma traição que teve, o filho não era dele, na hora o cara perdeu a cabeça, deu um tapa, tá errado dar um tapa. Mas também a intenção, disse que ele chorou um monte, que ele não queria matar, ele achou que talvez aquele tapa não ia matar. Muitas vezes o traído, que é o agente passivo da traição, vamos dizer, né? Ele carrega essa dor, ele carrega o peso como se ele fosse culpado. Mas a traição, ela não se refere ao outro, né? Quem trai a si mesmo, né? E se é adulto, o que deve fazer? Você traiu, né? Não traiu a mim, traiu a você mesmo, você me decepcionou, né? Mas quem trai, está traindo a si mesmo, né? Não é o outro. Você concorda com uma coisa, que a traição vem das pessoas que a gente mais ama, das pessoas que a gente mais gosta, que vem a traição? Olha, é difícil quem nunca passou por uma situação de traição na vida, né? Isso acontece com todo mundo o tempo todo, né? Acontece com as pessoas próximas, sim, né? E também é porque o que acontece é que das pessoas mais próximas a gente marca mais, porque a gente gosta mais, né? Tem mais sentimento envolvido naquela dor ali, né? Se você não gosta de uma pessoa, não tem aquela amizade com a pessoa, ela te traiu ali, vai ser uma coisa chata, vai e tal. Agora a pessoa que tem amizade, já é que algo você gosta, parece que que você esperava, de repente, né? E agora uma pergunta, será que 80%, 70%, 50% já foi traído? Eu acho que quase 100%. Te digo isso com certeza, assim, se o pessoal quiser falar aí, pessoal, alguma coisa aí, se alguém quiser falar se já foi traído, não foi falido, o que acha, pode falar aí que responde. É uma coisa muito séria a traição, sabe? Uma coisa... Você falou com uma cara que você parece que já passou alguma coisa mesmo. Já, com certeza, já devo ter tomado altos chifres aqui. Deve ter 2 árvores aqui na minha cabeça. Mas é como você falou, a traição tem vários... E também já fui traída, sim. Amizade e outras coisas aí. Eu acho que são coisas da vida, né? Eu acho que essas coisas nos fortalecem desde que a gente enxergue a nossa responsabilidade naquilo, porque essas situações sempre envolvem 50% da responsabilidade de cada uma. Mas como que é minha responsabilidade se eu fui traída? Você permitiu, você caiu na historinha, né? Você foi inocente, entre aspas, para que o outro seja culpado e você se colocou naquele lugar. Então, assim, é possível restaurar uma relação depois de uma traição? Desde que ambos olhem, né, com responsabilidade para aqueles 50% de cada um e queiram juntos fazer uma nova relação.
não a relação antiga, porque aquela acabou. Normalmente a relação acaba na traição. O que pode acontecer é vir daí com o mesmo casal uma nova relação. Eu estou com uma pergunta no privado aqui, quando a pessoa faz no privado, automaticamente ela não quer que fale o nome dela, né? Ela está perguntando, deixa eu ler aqui direito, o que que a pessoa, o que deve fazer uma pessoa que foi traída? O que deve, eu queria saber como que ela deve agir, que deve, eu acho que o problema da traição, talvez não sei se eu só não vou responder, você vai responder, eu vou falar uma coisa para a pessoa. O problema da traição, o problema é aquele impacto na hora que você escuta, na hora que você sentiu a traição, dá vontade de morrer, dá vontade de matar, dá vontade de um monte de coisa. Eu sei disso, que diretamente, como eu disse, eu nunca fui diretamente traído, fui abandonado. Mas o abandono é tipo uma traição também, que eu passei em pessoas quando a gente foi dentro do presídio, que aconteceu tudo. Então ela está perguntando ali, eu queria perguntar qual que deve ser a reação, como que a pessoa deve agir, o que deve fazer para poder talvez sair daquele... Como que sente aquela pessoa naquele momento para sair daquilo? Olha, se vir perguntar para mim, eu sou até suspeita, porque eu sempre acho, e a forma como eu resolvo os meus problemas sempre é através de terapia. Porque é a forma que a gente resolve melhor, mais rápido, tá? Que não te puxem o tapete, não que não doa, e não que você não tenha que passar por esse processo. Mas você consegue superar de forma mais rápida e melhor quando você tem uma ajuda profissional. É completamente diferente a ajuda profissional de uma ajuda de uma amiga, de um amigo, ou da mãe, do pai, do tio, né? Então, é preciso que se descubra a raiz do problema, por que você foi atraído, por que você foi traído, por que você acabou se metendo nessa situação na tua vida, até para poder curar, porque senão... Como eu falei, a tendência é, se você sair desse relacionamento, entrar em outro e ser traído novamente. Ou então, querer fazer o movimento contrário, né? Começar a, talvez, a querer trair para se vingar daquela mulher. Só que tem que entender que daí a nova mulher não é aquela mulher, é outra. E nem todas as mulheres são iguais, né? Não é porque uma traiu que todas vão trair. Ou... Se a gente colocar no gênero oposto, se referindo ao homem, é a mesma coisa, né? E você acha, doutora, que a traição é uma coisa que nem muitos falam, eu não sei se é real ou não, mas sempre a mulher falar que a traição é do homem, não é da mulher, que o homem já nasceu com aquela coisa de trair. Mas se a gente for colocar isso em termos de lógica matemática, não vai dar, né? Porque daí os homens traem com quem? Com as mulheres. Verdade. Então, você acha que não tem diretamente, não tem essa... Não, eu acho que tanto homem quanto mulher trai igual. Tá. Isso eu vejo na minha sala clínica. E no caso da constelação familiar, sobre a traição aí, você procura mais pessoas que já foram traídas, tem medo de ser traídas, elas chegam a falar, revelar, ou fica naquele meio com vergonha de contar? Sim, não, a terapia é entre quatro paredes, né? Não deixa de ser um confessionário, entre aspas, né? As pessoas, elas estão ali para abrir o coração para resolverem os seus problemas, né? Então, eu atendo tanto os que foram traídos, quanto os que traem, né? Tanto os que estão beirando isso aí, né? Mas aí eu pergunto, você falou que você atende tanto os que foram traídos e os que traem. Mas, por exemplo, eu fui traído. Nossa, eu tô cabeça cheia, sem saber o que fazer, eu não sei se eu vou atrás da mulher, eu não sei se eu pego o telefone, se eu ligo, eu não sei o que fazer, eu tô perdido. Então eu vou procurar uma terapia para tentar achar que eu vou certo. Agora eu traí, eu tô com a menininha, tô legalzinho, total, eu vou procurar terapia para que se fui eu que traí? Qual foi eu? Para me entender. Porque uma pessoa que trai, ela não tá legalzinha. Como eu falei, uma pessoa que trai, ela trai a si mesma, né? E normalmente as pessoas que traem, elas traem como se fosse uma fuga, como se fosse um vício. Elas traem porque elas não estão dando conta daquele relacionamento normalmente, porque tem medo de perder o relacionamento ou algo assim, normalmente, tá? Cada caso é um caso.
Mas normalmente a pessoa trai como uma fuga para não sair do relacionamento. Então, ela já está em dor, ela já está num buraco, entendeu? E aí ela opta por isso como uma fuga, mas acaba virando um vício, porque daí a saciedade, o prazer que dá, quando passa, vem aí o sentimento de culpa, vem o vazio, e a pessoa tende até a repetir, ficar nesse ciclo como mesmo uma fuga. E você diz que sofre mais quem trai ou quem é traído? Ambos sofrem, né? A diferença é que o traído, que é o passivo, ele tende a carregar essa dor, assim, sabe? A se sentir culpado, porque quando ele se coloca nessa situação de carregar a dor, carregar esse peso, ele carrega o título, vamos dizer, de inocente, né? E se ele é o inocente da história, automaticamente o outro vai ser o culpado, né? Mas nem sempre seja isso, né? Muitas vezes, quem trai tem mais culpa em alguma coisa, ou peso em alguma coisa, do que quem é traído. Seria isso, né? Eu digo que relacionamento é 50% de cada um, sabe? Só que a traição, como adulta, vamos dizer que eu seja traída, ok? A traição, se eu fui traída, pertence ao outro, entendeu? Então, ó, você traiu a si mesmo, é um problema teu. Eu fico decepcionada, eu fico frustrada, mas eu não traí, né? Então, eu tenho outros problemas na relação, por exemplo, eu fui traída por quê? Porque eu estava dando demais na relação. Então, isso é algo que eu preciso enxergar, preciso corrigir, ok? Né? Por quê? Da onde isso? Né? Você diz que a traição é uma coisa voluntária, a pessoa tem vontade de trair, ou ela não tem vontade de trair e acaba levando a consequência, a circunstância que leva ela a trair. Normalmente as pessoas elas vão entrando, é como se fosse um câncer, ele vem devagarinho ali, vai tomando conta, mas as pessoas acham que estão fazendo isso de forma consciente, mas bem no fundo normalmente tem emaranhamentos aí e acaba sendo de forma inconsciente. Mas você acha que a pessoa pode ser levada... Eu vou te falar uma passaginha pequena, talvez, incrível que foi. Eu, quando era mais molecão, mais jovem, eu tinha uma pessoa que eu gostava demais da pessoa, e nunca traí, nunca pensei pela cabeça em trair nada. E do lado, 3 casas depois da minha casa, morava uma menina. Falava, até aquele dia ali, eu nunca tinha reparado se ela era loira, se ela era morena, como que era a menina. Aí nós passávamos ali, eu tinha que passar, a minha casa era aqui, a casa dessa menina aqui, e mais umas casas da frente da minha mãe. Eu tinha que passar, enfim, quando vinha da minha loja, eu passava ali, aí ela falava para mim, nem olha para o lado direito, porque fulano está na janela. Nem olha que fulano está na janela. Mas porque, você viu quando ela fica te olhando? Está te olhando. Quer dizer, eu não olhava. Aí, cada vez que eu passava, eu dava uma olhadinha, ver se alguém te me olhando mesmo. Aí um dia eu olhei e falei, nossa, a menina é bonita mesmo, né? E reparei que a menina é bonita mesmo, só para chegar onde eu quero. Aí, não, ela está te olhando, ela está afim de você, ela está isso ok, está afim de... E foi até que um dia eu acabei encontrando com a menina em um lugar assim, fui no mercado, acabei encontrando na fila, eu estava com um pouquinho, quase com um monte que ia passar, foi, porque dei carona para ela, a gente começou a conversar. Quer dizer, você acha que a pessoa pode induzir o outro a levar a traição? É o que eu falo, o ciumento, o ciúmes é uma situação de triangulação, né? Por que para essa tua namorada aí precisava ter essa outra pessoa, entendeu? Porque ela acabou jogando, né, a menina aí para você, né? Era uma coisa que ela estava atraindo para ela mesma. Que uma pessoa que não é ciumenta acaba, né? Se a pessoa não fosse ciumenta, nem ia ver que a outra olhava, né? Mas ela acaba atraindo situações de traição para ela. E eu nem ia olhar, saber se ele estava olhando, não estava olhando. Foi até que foi indo, teve um dia que eu olhei, realmente já estava olhando. Eu olhei e falei, nossa, que olho bonito essa menina. E outro dia eu olhei, do outro olhando, deu risada. E foi indo até que um dia a gente começou a conversar. Ela falou, nossa, você passa ali, você não olha para baixo da cabeça, a namorada olha cara feia para mim e tal. Começamos a conversar, e pegamos saco. Então isso talvez seja
no que você falou, talvez a pessoa acaba convocando o próprio buraco. Não sei se o pessoal tá ali concorda, alguém quer falar alguma coisa E daí ou não. vem da triangulação freudiana lá também, né? Porque ela, as meninas aí acabam se comportando como rivais, né? Como é no caso ali da criança, né? Que se for uma menina, né? Tem ali o pai como o grande amor da vida e a mãe é a rival, né? E aí elas acabaram revivendo essa situação aí. E me diz uma coisa, você que tem bastante cliente, bastante coisa, quem procura você com mais problema, é homem ou mulheres? Problemas em geral? As mulheres, elas normalmente é o maior número. Por quê? Porque mulher, ela tem essa coisa da comunicação, da emoção, do se expressar mais. Os homens, eles costumam ser mais objetivos e resguardados. Mas olha, eu vou te dizer, aqui, né, depois que eu vim para Guaratuba, isso acaba... Eu acho que a mentalidade das pessoas aqui é muito positiva nesse sentido. Que acabou meio, sabe, ficou meio equiparado, assim. A gente tá quase chegando no meio a meio. E o pessoal te procura mais por problema financeiro, problema familiar, problema amoroso, problema de saúde? O que é a procura, assim, que você pode dizer que é bem mais do que a outra? Ou é meio... Olha, é que normalmente a pessoa, quando a gente não tá bem, a nossa saúde não vai bem, os nossos relacionamentos não vão bem, trabalho também não vai bem, uma coisa acaba se tornando consequência da outra. Então, normalmente quando as pessoas me procuram, a vida delas já tá uma bagunça, né? Mas se for para eu colocar assim, como um fator de primeiro lugar que mais chama atenção, eu acho que essa questão de relacionamento de casal aí, ela pega bastante, sim, nas pessoas, mexe bastante. Porque trabalho, perdeu um, de um jeito ou de outro acaba encontrando o outro, né? A saúde acaba indo para médico, né? Mas essa questão de relacionamento é complicado, as pessoas precisam pedir ajuda. E você, a pessoa que te procura, seria uma pessoa sozinha? Ou veio talvez o marido e a mulher fazer terapia junto? Terapia Também faço, de também? casal. Sim, também faço terapia de casal. Faço as constelações individuais e também fazemos a constelação juntos, né? Bacana, Os legal. dois E, juntos. e acontece também de vir uma família inteira fazer essa terapia junto? Já aconteceu? Sim, já fiz atendimento. Inclusive, não faz muito tempo, atendi uma família aqui, que o casal estava se separando. E então atendi o casal, atendi os dois filhos, fiz 2 pacotes de atendimento, mas aconteceu que eles acabaram voltando e a terapia deu certo. Dizem que quando as pessoas vão para terapia de casal é porque já está separado, mas daí, dessa vez eu vi que não é real, vi que realmente a terapia pode consertar aí algumas coisas e ser bem benéfica, e o casal ficou junto. O que é bom para os filhos também. Você falou sobre criança ali, sobre trair. Uma criança pequena, 3, 4, 5 anos, ela trai também ou não? Ela tem tendência a trair? Já ela é uma coisa da natureza dela? Eu acredito que não. A criança, quando ela Por exemplo, ela tem um amiguinho. tem problemas, vamos dizer, normalmente ela está representando o sistema. Entende? Ela tem Normalmente. Ela tem um amiguinho, está fiel com aquele amiguinho, de repente conhece outra pessoa, abandona aquele amiguinho e começa a ter amizade com aquele outro. Seria uma traição? Isso pode ser um movimento natural, né? É um movimento natural da criança. Né? Eu acho que a criança, quando ela age na maldade, ela age ou reproduzindo o que ela vê, né? Ou reproduzindo o sistema, né? Porque aquilo que está doente no sistema e que os grandes não veem, acaba aparecendo nos pequenos que não podem se defender. Porque daí os adultos estão obrigados a enxergar. Eu quero chegar numa outra pergunta aí. E os ciúmes?
Você fala com uma criança de 3, 4 anos, 2 anos, já tem ciúmes? Sim, Ele já sim, conhece ciúmes? é um sentimento natural, né? É um sentimento, Então, porque quando aquele objeto me faz bem, como a minha mãe, por exemplo, que me dá comida, me dá carinho, né? É um objeto que me faz bem e me produz sensações boas, eu tendo a querer aquela posse, né? Então, se o meu mas irmão chega, é natural que venham os ciúmes, né? e pode ter ciúmes de um brinquedo, qualquer coisa? Pode ter, porque é uma emoção básica, né? É uma emoção Porque natural do ser humano. eu estou te perguntando isso, que você conhece terapia, e talvez muitas pessoas que talvez estão ouvindo a live ou vão ouvir a live, tem crianças talvez rebeldes dentro de casa, tem crianças que não sabem o porquê das rebeldes. Mas será que muitas vezes o problema dos próprios pais, brigar na frente das crianças, discutir na frente das crianças, criar problemas, a mãe chegar, você me traiu. Ou tem muitas mães, eu não vou dizer generalizar, mas a gente sabe que tem muitas mães e ela fica tão sozinha que ela acaba desabafando com uma criança, talvez uma pessoa, uma adolescente, talvez uma criança que está em uma fase com a cabeça não estruturada, a mãe acaba desabafando, contando, o pai desabafando também, sabe? Isso pode acontecer, talvez gerar na criança tudo isso e tornar um adulto com problemas. Talvez Com certeza. esse trabalho da constelação familiar ajudaria muitas mães, pais que Sim. estão com família. Seria Porque, interessante. porque quando a mãe conta segredos para a criança ou coisas com relação ao relacionamento, né? Ela tira a criança do lugar de pequeno e coloca num lugar de grande, né? Que a criança não deveria estar ocupando. Também, muitas vezes isso acontece porque quando a mãe não permite a entrada do pai, sabe? A função do pai é afastar o filho da mãe, né? Que é o bebê quando nasce, ele e a mãe são a mesma coisa, né? Eles só conhecem um amor igual ali. E a função do pai é chegar na parada para mostrar para o filho que a mãe ama alguém que é diferente dela. E, portanto, essa criança também pode ser diferente da mãe, que também vai ser amada. Isso é muito importante para que a criança forme a identidade dela, né? Sim. Quando a mãe não dá essa permissão, o que acontece? A criança não conhece o amor do diferente, ela só conhece o amor do igual. Então, ou ela vai se tornar um projeto da mãe e vai ser boazinha e viver para agradar todo mundo, ou ela vai se tornar um rebelde, né? E vai destruir esse seu projeto aí, que é o seu filho, que não posso ser eu. Então, a gente diz que quem não toma o pai, né, acaba tomando muito de outras coisas. E eu vou te E aí fazer uma vem os pergunta vícios, mais, por exemplo. vou te fazer uma pergunta mais assim profunda, talvez. Existe mesmo caso de filhas ou filhos, adolescentes se apaixonar, não paixão de pai para mãe, mas de homem para mulher, com os pais? Acontece isso? Pode acontecer? Acontecem esses incestos. Acontecem. E, às vezes, existe alguma identificação aí além, sabe? Por exemplo, vamos dizer que um dos pais tenha tido um parceiro anterior. Um noivo, algum relacionamento, e aí esse pai ou essa mãe saiu desse relacionamento de forma leviana e se juntou com a mãe ou o pai dessa criança. Essa criança, como eu falo, os pequenos vêm para mostrar aquilo que os adultos não querem enxergar. Pode ser que essa criança venha identificada com esse parceiro anterior. Então, esse pai e essa mãe olha para a criança, mas vê nela, na alma, no inconsciente dela, vê o noivo ou a noiva anterior. E aí acabe acontecendo essa... Porque essa criança está ali para fazer justiça a esse que veio primeiro na ordem, né, da hierarquia, e que não foi justificado, vamos dizer Então assim. você diz que existe, por exemplo, a criança, ela pode ter vindo para fazer ou trazer uma paz, Fazer ou trazer justiça. uma justiça na família. Fazer uma justiça, algo que não está sendo visto, né? Eu te falo Não está sendo isso aí, eu honrado. te perguntei,
se muitas pessoas procuravam mais homem ou mulher, porque, bom, você sabe da minha história, né? No caso de Evandro, quem não sabe, Globo Play tá aí. Eu joguei búzios aí em Guaratuba. Eu joguei búzios, inclusive, até a própria juíza falou, eu tinha um caderno de búzios, vários cadernos de búzios. Eu joguei búzios para mais da metade, quase, da população de Guaratuba. Só não joguei mais porque não deu tempo. Joguei até para a família da juíza, joguei tudo. E eu até me surpreendi que vinha bastante homens. Eu achei que vinha mais mulher, mas vinha bastante homens mesmo procurar saber. Talvez tinha dia que vinha mais homens querer saber das coisas do que próprias mulheres. Então, a gente pensa assim, que os homens é mais, para quem não está dentro, fala, não, os homens são mais. Não, tem homens que eles se preocupam mais com essas coisas, com querer saber ou não da vida, do além das coisas, do que das próprias mulheres, problemas. Bem, você quer fazer um finalmente, falar alguma coisa importante ou não? Nós damos uma hora de live, nós controlar uma hora para não ficar muito. Eu acho que tá bom, né? Eu acho que conversamos bastante coisa hoje, eu acho que foi bem produtiva. Tem uma coisa importante que você queira dizer, não queira dizer, queira falar sobre isso, nessa parte da traição. Eu quero dizer muito obrigada a quem acompanhou aí. Quero dizer muito obrigada a você também pelo convite mais uma vez, né? E estou aí à disposição. E as pessoas podem procurar, você acha nas suas redes, você acha... Podem me procurar no Instagram. Se tiver dúvida, se tiver pergunta. Me cobrar. A semana foi corrido para mim, está muito corrido para o final de ano agora. A gente está correndo atrás, tentando vender o almoço para comprar janta, correndo atrás das coisas, para a gente consegue viajar ou fazer alguma coisa, que é a casa da mãe da minha esposa, minha sogra, então a gente está tentando. E como teve muita chuva, a gente trabalha com entregas do MTEC, como teve muita chuva, atrapalhou tudo, deu tudo, sabe, errado, tá tudo, o pessoal não conseguiu terminar, não conseguiu pagar, então a gente está aquela correria para lá e para cá, então não tive tempo. Mas tem pessoa me cobrando que eu falei que ia fazer um WhatsApp, fazer pergunta e conversa, o pessoal se interessou e estão me perguntando. Inclusive, então um rapaz que está trabalhando aí de ação, o Rogério, ele quer até que eu passe o WhatsApp também, que ele quer conversar contigo, tem umas coisas que ele quer perguntar sobre constelação, quer se aprofundar mais a série, a gente vai passar. Então a gente vai fazer assim, pessoal, esse WhatsApp, vamos conversar. Eu acredito agora que a gente vai voltar a conversar novamente sobre esse assunto só depois da segunda semana, lá de janeiro para frente, eu não sei, porque agora a gente vai dar uma pausa aí, lá para o dia, ou dia 10, ou dia 17, nós vamos ver ainda lá para frente, ainda vamos jogar lá para frente para a gente poder dar uma... Porque agora a gente não sabe o que a gente vai fazer, que a gente vai viajar, não vai viajar, vai correr, não vai correr. Em muitos lugares a gente vai, talvez a internet é ruim, as coisas são ruins, então a gente não sabe onde a gente vai ficar ou não. A Márcia está dizendo ali, muito boa essa live. A Márcia é uma pessoa guerreira, está sempre Márcia com a gente aí. Muito bacana, Márcia. Qualquer dia eu trazer a Márcia para conversar com nós aí. Então, e quem não viu, vê depois também, né? Obrigada. Pessoal, então relembrando, amanhã eu tenho uma live com a Fernanda Oliveira, né? Foi Eduarda, olha, engoli o nome da menina. Eduarda de Oliveira. Ela vai falar sobre o TCC dela, que ela tirou o primeiro lugar, vai trazer, vou deixar o link, quem quiser acompanhar e ver sobre o caso que ela falou. Então, pessoal, quem não tiver inscrito no meu canal do YouTube, dá uma força lá, pessoal. Dá uma força para a gente tentar. Hoje eu tenho a fazer um agradecimento, o nosso Instagram hoje chegou a 5.000 pessoas, passou um pouquinho de 5.000, 400, 500. Ia fazer para agradecer, que é pouco tempo que a gente está trabalhando, e está crescendo. Lógico, não é muito, a gente quer logo chegar a talvez 5.000, sei lá quantos a gente quer chegar, está 5.000, né? E o YouTube nosso precisamos crescer também, está 2.600, 2.700, quem pudesse se inscrever lá, dar uma força, apoiar, seria um grande apoio para nós. O Instagram da doutora também pode seguir quem quiser, né, Luciano, o seu? Não tem problema? Meu Instagram é LuMaria1977. Pode seguir, não tem problema nenhum, pode fazer pergunta, pode conversar. Pode seguir, pode mandar perguntas, vai ser um prazer responder. Então, Sérgio, um abraço, manda um abraço para a mamãe lá, um abraço para o filhão aí, um beijo no coração deles, um beijo no seu coração. E caso, a gente
sua família. Feliz Natal, né? Feliz Ano Novo, porque agora nos vemos só depois. Eu acredito, talvez, pode ser que seja antes, não pelo menos no WhatsApp a gente conversa antes aí, sabe? Estou com umas ideias aí, vamos ver o que vai acontecer nessa ideia. Então, pessoal, quero deixar um abraço no coração de todos e falar novamente. Hoje eu só tenho um novo vídeo falando sobre dicas de Natal. O importante, novamente, a gente está batendo numa tecla, você fala, putz, mas está falando sobre isso. Eu falo o que é importante, pessoal. Vocês não sabem o que é a solidão. Eu, Davi, o de Paulo, a gente passou várias, somente na ala de segurança máxima, sozinho, num buraco. A gente já passou Natal, Ano Novo. A gente passou vários Natal e Ano Novo longe da família, longe do ente querido. Perdi meu pai, perdi minha mãe. Então, pessoal, dá tempo ainda. Hoje é quarta, terça, quarta, quinta, sexta, 3 dias aí, ó, quarta, sábado, é Natal, dá tempo ainda de fazer as pazes, pessoal. Quem tiver brigado em família, faça as pazes, perdoa, pessoal, perdoar. Eu tenho certeza, não sei se concorda comigo ou não, eu acho que quem pede perdão, talvez sente mais gratificante do que aquele que perdoou. Não sei se você concorda comigo. A Márcia está dizendo que gostou do filme Zumbi, eu coloquei um filme, vou começar a colocar filmes que tragam histórias que a gente acha importantes. O Zumbi do Palmares que fala da parte dos negros, da escravidão. Vamos trazer, obrigado, Márcia, vamos trazer mais. Então, pessoal, quem puder não, faça, converse, dê esse presente de Natal para quem está brigado. Somente com essa política aí, teve tanta gente que brigou com tanta gente aí, tanta pessoa que xingou, tanta pessoa, ainda bem que está acabando. Então, vamos fazer as pazes de todo mundo, certo, pessoal? Um beijo no coração de todos, que a paz de Deus esteja com todos. Pessoal, estamos indo aí, e para quem eu não consegui falar mais, um Feliz Natal a todos vocês aí, um feliz Ano Novo, maravilhoso, que seja um ano reflete com a mensagem de Deus. Um abraço, um beijo no coração de todos. Depois a gente conversa no WhatsApp. Fique com Deus, querida. Obrigada. Boa noite. Boa Tchau. noite a todos.